Cristo, nosso Deus, nosso Salvador. Nós te agradecemos esta tarde pela tua graça e misericórdia que o Senhor concedeu para nós. Entramos na tua casa, Senhor Jesus, em busca das nossas salvações, Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor Jesus, para nos perdoar. Somos ímpios diante de ti, Senhor. Somos indignos. Te pedimos que o teu sangue limpe cada coração, cada mente, cada alma, Senhor. Purifica-nos, Senhor Jesus, e enche-nos do teu Espírito Santo. Deixamos o culto desta tarde na tua sombra. Fica conosco, Senhor Jesus, na leitura da tua palavra, na pregação, no culto inteiro, queremos te ver, Senhor. Amém, Jesus. Pedimos, Senhor Jesus, para proteger aqueles que estão no caminho vindo no culto. Amém, Jesus. Que ninguém saia fraco neste lugar. Sim, amém. Que ninguém saia, Senhor, enfermo ou enfermo. Cura-nos, Senhor, pelas tuas pisaduras, como foi escrito na tua palavra. Amém, Jesus. Esteja conosco neste momento até ao fim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos cantar depois. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Levítico. Levítico 16. No livro do Levítico 16. Levítico capítulo 16. Vamos começar no versículo 1 e até 10. Levítico capítulo 16, versículo 1 até 10. Vamos ler nós todos no nome do Senhor Jesus Cristo. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá cebola de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma túnica de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto.
Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se a vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Que Deus abençoe a sua palavra. Podemos ser. Bem, eu creio que todo mundo está de saúde. Cadê os outros? Trabalhando? Ninguém também falou nada. Está no caminho, trabalhando, uma coisa assim. Hoje é o primeiro dia do novo mês. O primeiro domingo da ceia. Com as poucas palavras, não sei por quantos minutos, falaremos sobre o sacrifício. Conforme a leitura do Levítico capítulo 16, e depois vamos entrar no outro capítulo do outro livro, e no final vamos ver que todos os capítulos falam de Jesus Cristo. A recomendação do Senhor naquele tempo, naquela época, como um sacerdote deve se apresentar na presença do Senhor. Tudo foi definido. O que o sacerdote Arão pode colocar no seu corpo, qual lugar ele estará, o que ele levará. Eu quero chamar a atenção de cada um a partir do capítulo 7, a recomendação do Senhor ao seu servo quando ele vai entrar no tabernáculo ou na congregação, ele tem que levar 2 bodes. Os bodes têm que ser perfeitos, sem defeito. Bode que não tem doença. Tem que ter um bode saudável,
sem defeito no seu corpo. O sacerdote tem que levar os dois na presença do Senhor. O que vai passar? O sacerdote vai lançar sorte entre os dois bodes. Um será sacrificado ao Senhor e um será deixado para não ficar no meio da congregação ou do povo. Um que vai ser sacrificado ao Senhor e o outro levará a carga da congregação, levará o pecado de todos. Este bode será relaxado, o deixado no deserto para ir. Ele não pode mais voltar na cidade. Ele não pode mais ficar junto com o povo. Não pode mais ficar na congregação. Como ele está levando a carga, a sujeira, o pecado do povo, tem que ser relaxado, deixado no deserto. Um será sacrificado ao Senhor, mas outro será deixado para levar sujeira da congregação. Uma bela figura. É a história do Calvário. O Calvário não começou no Novo Testamento, mas a morte do nosso Senhor Jesus Cristo começou lá na eternidade. E o primeiro processo começou quando o pecado entrou. Deus matou o cordeiro, tirou pele e ofereceu a Adão e Eva como roupa. O cordeiro que morreu mostrava o Calvário, o verdadeiro cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Arão levará os dois bodes na presença do Senhor. Vai lançar sorte. Não sabemos se será o primeiro ou o segundo, mas não sabemos. Mas vamos lançar sorte. Se a sorte vai cair no primeiro, este primeiro será sacrificado ao Senhor. E o outro vai levar a carga da congregação, levar o pecado. E o bode que vai levar o pecado, que vai ser deixado no deserto, será chamado bode emissário, buque emissário, o bode Azazel. Os dois têm que ser perfeitos, sem doença, perfeito. E depois da oração do seu servo, se a escolha vai cair no primeiro, o primeiro será sacrificado ao Senhor. O povo vai agradecer ao Senhor. O bode será sacrificado. Como um sacrifício, vão matar eles. E o outro, Arão, vai pôr suas mãos sobre a cabeça do outro bode. Vai orar esse bode para carregar o pecado de toda a congregação. Iniquidade
erros, falhas, defeitos do povo será carregado na vida desse bode. E depois da oração, depois do culto, Arão levará o bode para deixar ele no deserto sozinho. Ele vai continuar a ir, para não voltar mais. Não vai deixar ele na cidade, porque ele virou já impuro. Mas tem que ser deixado no deserto. Bode emissário, levando carga, levando trouxa, carregando o pecado da congregação, carregando o pecado do povo. Ele irá até quando a morte vai encontrar o sujeito. Mas esse bode é inocente. Não é a sua própria vontade, não é a sua culpa, mas ele foi escolhido para fazer um sacrifício, para morrer no lugar do outro. Ele tomará o lugar de um pecador. Mas ele não é o pecador, o inocente. Mas vai levar o pecado da congregação. Esse bode não é o pecador, mas ele tornará pecado, porque está levando o pecado do seu povo. Você está entendendo? E será deixado no deserto. Irá em todos os lugares, andando no meio do deserto, vales, as montanhas, em todo lugar, carregando o pecado do povo. E porque o Isaías 53 está falando. Vamos levar a leitura de aonde lemos no Levítico 16 e vamos depositar esta leitura no livro de Isaías 53, versículo 2. Vamos descer até lá embaixo. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentando nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías está falando de quem? De Jesus. De Jesus. Isaías falando de Jesus. Jesus não nasceu ainda. Ele tem que nascer. A missão é para carregar o pecado dos seus irmãos, salvando os seus irmãos, segundo Mateus capítulo 1, quando o anjo falou para Maria.
A missão deste menino Jesus é levará o pecado dos seus irmãos. Salvará o seu povo. Isaías falando que Jesus era o mais indigno entre os homens. Homem de dores. Por quê? Jesus virou homem de dores. Não era suas dores, mas ele carregou as nossas dores. Você está entendendo? Desprezado. Quando o bode levou a enfermidade, pecado, sujeira da congregação, ele virou mais indigno dos bodes, sem cometer erro, sem cometer nada, mas foi escolhido para levar o pecado do povo. Ele virou mais indigno, abandonado de todos, e deixaram ele no deserto para não voltar mais na cidade. Bode sofredor. Entre os bodes experimentados nos trabalhos, nas dores, como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Quando este bode, depois Arão fazendo a oração, bode carregou todo o pecado, ninguém mais gostou desse bode, nem o proprietário. Não ficou mais feliz, não ficou mais com afecção de levar o seu animal de volta em casa, porque ele já começou a levar a carga, sujeira, pecado dos outros. E compara este bode com os outros. Os outros estavam bem felizes, protegendo, bem alimentados, mas desprezado, porque levou o pecado da congregação e foi deixado no deserto. Quem vai tomar conta dele? Deserto é um lugar bem perigoso. Ou podemos encontrar leão, podemos encontrar cobra, ou lugar da morte. Foi abandonado, exposto na morte. Uma exposição diante da morte, porque ninguém vai mais tomar conta dele. E Jesus, o Cordeiro, e este bode que carregou o pecado nosso, as enfermidades nossas, ficou desprezado. Alma de dor. Ele tinha costume de ajudar. Jesus nunca ficou feliz. Uma notícia: Lázaro está doente, vai ali. Esta mulher pecadora está abandonada, vai ali para salvar. Este filho doente, Jesus vai ali carregando tudo, fazendo o bem, libertando o povo, perdoando os pecados, os pecados, libertando os pecadores. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. O bode, depois de sair na congregação, quando foi deixado no deserto, era o bode mais indigno, desprezado de todos os animais, porque ele carregou o pecado da congregação. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e
as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus foi oprimido, aflito, ferido de Deus. Deus que livrou seu filho para morrer no teu lugar, no meu lugar. Mas verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas culpas, os nossos erros. Ele levou sobre si. O bode levou sobre si o pecado da congregação, o pecado do sacerdote, o pecado dos irmãos, das irmãs, do diácono, de todo mundo. Este bode carregou e foi no deserto. O bode que ficou relaxado tinha a missão de carregar o pecado dos outros e morrer no deserto. E o dia que Jesus Cristo morreu na cruz, Ele não morreu na cidade. Jesus morreu fora da cidade. Levaram Ele até no monte do Calvário. Você está entendendo? Amém. O bode foi relaxado, deixado no deserto, longe da cidade, porque ficou contaminado dos pecados. Jesus, quando carregou os teus pecados, os meus pecados, as nossas enfermidades, Jesus ficou contaminado. Ele virou pecado. Não virou pecador, mas ele virou pecado. E naquele momento não pode mais cooperar com o Pai, com o céu. O Pai abandonou ele. As pessoas que ele amava abandonaram ele também. E Jesus tem que morrer no espaço entre céu e a terra, no espaço. Porque a terra fala que não, aqui não pode. Mas vocês, meus amigos, que não comeu o pão, que não comeu o peixe, que não foi curado aqui, que não foi libertado, mas e agora? Todo mundo fala, não, tem que ser crucificado, não queremos dele. Jesus foi rejeitado. E ele saiu fora da cidade. Foi até ao deserto, no monte do Calvário. Morreu no espaço entre a terra e o céu. Aí passou o mistério da purificação, o mistério da salvação. Quando ele voltará para nos buscar, ele não é inocente. Mas esse inocente, com uma vida pura, foi escolhido para fazer esta tarefa. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cura na alma, cura no corpo. Não somente cura física, mas cura espiritual. A cura espiritual trata da alma. Você foi liberto ou liberta do pecado. Jesus curou sua alma que estava contaminada com o pecado, com as coisas do mundo. Com o seu sangue, Ele te lavou, Ele te libertou. Como bode que levou a sujeira
iniquidade, castigo, tudo, fofoca, enfermidade, peso, pecado da congregação do povo. Ele se sacrificou. Quando o bode levou o pecado, o povo ficou feliz. Tudo o peso caiu sobre ele. Quando Jesus morreu, ele nos libertou. Tudo o peso que estava em nós caiu sobre ele. E nós ficamos sem peso, sem condenação no coração, porque ele levou tudo sobre si. Ele foi oprimido, para o versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matador. E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Levaram Jesus bem obediente diante do sacerdote, diante dos juízos. Jesus não falou nada. Quando Arão levou os 2 bodes de lá até dentro da congregação, dentro do tabernáculo, os bodes não falavam nada, sem reclamar. Chegaram no altar, um foi escolhido para levar o pecado, a sujeira da congregação. E o bode que foi escolhido para fazer esta tarefa, ele não podia abrir a boca. Ele ficou quieto, obedeceu para fazer esta tarefa, para sacrificar sua vida. Aceitou para levar longe o pecado da congregação, o pecado da igreja, o pecado do povo. Este bode, o verdadeiro bode, Jesus Cristo. Amém. Bode Azazel, bode emissário, cobrindo, levando toda a carga, todo na sua responsabilidade. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem encontrará o tempo da sua vida? Para ganhar o tempo. Vamos. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Jesus, depois da sua morte, depois que ele morreu na cruz, ressuscitou, observou que a vida que estava nele voltou na sua igreja. A vida que estava nele entrou em você, entrou em mim. Ele estava observando a alma, uma alma vazia, uma alma sem poder, uma alma sem vida. Esta alma não pode viver diante do Senhor. É por isso que ele prometeu, falando que eu vou. E vou orar ao Pai para enviar o Espírito Santo, o Consolador. Quando esta vida que estava nele voltou na sua igreja no dia de Pentecoste, esta vida voltou em nós. Quando Jesus começou a observar que a sua alma ficou cheia, a minha alma ficou cheia, a alma da sua noiva está cheia, ele ficou, ou ele está satisfeito, porque o trabalho já foi consumado. Quando ele entregou a sua alma, quando ele deu o último suspiro, ele gritou: Pai, entrego minha alma nas tuas mãos, meu espírito nas tuas mãos. Tudo está consumado.
Tudo está consumado. Tudo está ok. O trabalho está bem feito. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito, como o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos. Jesus, na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia, justificará a muitos. Diante do Senhor, às vezes você não era um criminoso ou uma criminosa. Mas, diante do Paulo, o apóstolo Paulo, você pode comparar sua vida com a vida do apóstolo Paulo? Matou Estevão, ele estava ali segurando a roupa, dando a ordem, não, da cabeça, apedrejar ele na cabeça, tá, mas, tá, pega aquela pedra mais grande, aí na cabeça, tá, ele, uma verdadeira testemunha na morte do Estevão. Mas na justiça do Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, justificou a muitos. Às vezes uma pessoa que você está condenando, não sei, somente Deus. Sim, somente Deus que fará. Meu servo, o meu justo, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. As imperfeições, os pecados, iniquidades do povo, da noiva, da congregação, Jesus levará sobre si. Quando o bode foi no deserto, era um bode justo. Mesmo que ele começou a carregar a injustiça, carregando pecado, carregando sujeira, mas ele era justo. Quando Jesus nasceu como um justo de Deus, cresceu como um justo, o justo do Senhor, morreu como justo do Senhor, ressuscitou como justo, pela sua justiça, justificou a muitos. Pelo que lhe darei a parte de muitos. E com os poderosos, derramou a sua alma. Com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Olha, quando Jesus morreu, não morreu sozinho. Quando Jesus chegou lá no Calvário, encontrou mais 2 bandidos. Poderosos do que os bandidos que morreram aí no Rio de Janeiro. Jesus encontrou mais 2 bandidos famosos, bem fortes. Porque naquela época, morrer na cruz foi uma morte triste, vergonhosa. Era o castigo de um malfeitor. Mas Jesus foi crucificado como um malfeitor. Mas mesmo assim, ele justificou o teu caso diante do Senhor. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Levou os meus, levou o seu, levou o pecado de todo mundo.
e pelos transgressores. Nós somos transgressores da sua palavra. E Ele continuando intercedendo. O seu corpo está no trono da graça e da misericórdia. A vida que está no corpo está na sua igreja, no seu corpo, na sua alma, na minha alma. Nós recebemos a vida de Cristo através do batismo do Espírito Santo. O seu corpo está ali intercedendo, porque ainda há falha em nós. Intercedendo para nos levar na perfeição. Intercedendo para ficar firme na palavra. Intercedendo, chorando, para você ficar na sua presença. Mas ela morreu como o indigno. Ela morreu como transgressor. Ela morreu como bandido. Mas mesmo assim morreu como o justo de Deus. Ressuscitou como justo. E foi levado como justo. E voltará para buscar sua igreja como justo do Senhor. Bode Azazel. Bode emissário. Levou a sua cruz. Ele foi para não voltar mais. Porque ele levou a sujeira. Ficou abandonado no deserto. Jesus ficou abandonado fora da cidade. Porque ninguém deveria ver o sangue de Jesus sujando a cidade, sujando as paredes, sujando as ruas. O sangue puro para purificar as nossas vidas. Os sacerdotes, os fariseus trataram deste sangue como uma sujeira na cidade. É por isso que deixaram Jesus morrer fora da cidade. Jesus foi no deserto, no Calvário. Morreu no madeiro. E Ele está intercedendo a favor das nossas vidas. Ele é o verdadeiro bode emissário, bode Azazel, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado de mundo. E Paulo diz que cada vez quando você come este pão e bebe esse cálice, tem que lembrar seu sofrimento, sua morte, o seu trabalho, até que ele voltará. Primeira Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, descerá até 30. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
Anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos arrependidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Diz o profeta: quando o adorador ia no templo, ia com o seu sacrifício, chegar ali, ele tem que confessar, ele tem que colocar as mãos sobre o seu sacrifício. Quando o sacerdote está cortando a garganta do seu sacrifício, o sangue do sacrifício voltando sobre o adorador. Pode ser o cordeiro, pode ser novilha, pode ser bode, pode ser qualquer sacrifício, depende da sua capacidade. Ele vai colocar, põe as mãos sobre o sacrifício, e quando o sacerdote vai cortar a garganta, o sangue voltando sobre o adorador. E o adorador não vai pensar duas vezes, vai tirar uma lição, que o sacrifício morreu, o animal morreu no meu lugar. Ele não o merece, mas eu mereço. O inocente morreu no meu lugar. Mas quando aquilo virou um hábito, qualquer pessoa pode cometer erro dizendo que vou comprar novilho, vou comprar qualquer animal, vou levar lá na igreja o sacerdote para fazer uma oração para mim. E esqueceram o benefício do Calvário. Nós não podemos esquecer o sofrimento do nosso Senhor Jesus. O inocente morreu. 2025 atrás, ele morreu na cruz do Calvário. Até agora, intercedendo por nós. Até agora, o Calvário tem significativo para nós. Não podemos pisar ou deixar de lado, desconsiderar o trabalho da cruz do Calvário. Intercede para nós. Levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas falhas. Porque você está na economia de Deus. Vamos inclinar as nossas cabeças. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada
Pai Celestial. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, inclinemos as nossas cabeças. Pensamos no sacrifício do Calvário. Pensamos em tudo que passou naquele dia tenebroso, uma morte vergonhosa. O Senhor aceitou, porque o Senhor estava pensando em nós. Somos mais valorosos esta tarde, porque o Senhor carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, porque o Senhor encontrou o nome de cada um no livro da vida do Cordeiro. Oh Deus, não merecemos esta tarde. Inclinemos as nossas cabeças perante Ti, Senhor, e te pedimos perdão, Pai. Tira todas as falhas, tira todos os pecados através do Teu sangue. Purifica-nos, Senhor. Não queremos levar uma condenação quando vamos sair daqui, depois de participar da mesa. Mas queremos, Senhor, sair neste lugar livres, libertos, salvos, curados, no nome do Senhor Jesus, porque na ceia há milagre. Amém. Pai, te peço, no nome do Senhor Jesus, como teu servo, para consagrar este pão e o cálice. Amém, Jesus. Foi tirado na mão do homem pecaminoso, mas a oração é mais poderosa, Pai. Tudo é purificado através da oração da Tua palavra. Te peço para purificar este pão e consagramos este pão, símbolo do Teu corpo, este cálice, símbolo do Teu sangue. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Será que a água está pronta? Depois de tomar ceia, vamos lavar os pés, como foi no caso do nosso Senhor Jesus. Depois de cear, Ele lavou os pés dos seus discípulos. Vem cear, o mestre chamando você, faminto, para não voltar mais com fome. Ceia, mestre chama, ceia. Multiplicou, água vinho transformou, a Jesus vencer. Vamos passar para ganhar o templo. Venceia, o mestre chama, venceia. Pode. Multiplicou, o vinho transformou. Amigo é Jesus, venceia, venceia.
venceia, o mestre chama, venceia. Jesus não levou teus pecados. Ele não levou teus pecados. Se ele levou, pode passar. Venceia. Mestre chama, venceia. O distanciar, o cosmo multiplicou, água e vinho transformou.